coração da antiga Mesopotâmia, duas irmãs foram unidas por laços de sangue, mas divididas pelo amor de um mesmo homem. Raquel, a beleza sonhada. Léa, a esposa desprezada. Entre lágrimas silenciosas e esperanças quebradas, suas vidas se entrelaçaram ao destino de Jacó. Na sombra da rivalidade nasceu uma nação. Esta é a história de duas mulheres que carregaram em seu ventre a promessa de Israel, Raquel e Léa. A história de Raquel e Léa é uma das mais intensas e enigmáticas do livro de Gênesis. Suas vidas se entrelaçam em um enredo de amor, engano, rivalidade e fé. No pano de fundo, temos Jacó, neto de Abraão, que ao fugir da ira de seu irmão Esaú, encontra refúgio na casa de Labão, seu tio, Gênesis 29, 1 a 14. É nesse cenário de incerteza que a história das duas irmãs começa a brilhar, revelando lições profundas para quem busca compreender os mistérios da providência divina. Mas o que parecia apenas um encontro familiar, logo se transforma em um drama de proporções surpreendentes. Jacó, após dias de caminhada solitária, chega a Harã e encontra pastores junto a um poço. Ali, diante de seus olhos cansados, surge uma jovem de beleza radiante, conduzindo rebanhos. Era Raquel, filha de Labão, Gênesis 29, 9 a 12. A descrição bíblica ressalta sua formosura, contrastando com a de sua irmã mais velha, Léa, que possuía olhos fracos ou delicados. Gênesis 29, 17. Essa diferença marcará profundamente o destino de ambas, criando uma linha de tensão que atravessará toda a narrativa. Mas o primeiro olhar de Jacó por Raquel já acende uma chama que mudaria tudo. Movido por coragem, Jacó se aproxima e, em um gesto de força, remove sozinho a pedra que cobria o poço, algo que geralmente exigia vários homens. Depois, beija Raquel e ergue a voz em choro, revelando tanto sua exaustão quanto o impacto daquele encontro. Gênesis 29, 10 a 11. Era o início de um amor que parecia destinado a florescer. Mas na terra de Labão, nada era simples, e o que parecia um presente divino logo se transformaria em um grande desafio. O primeiro jantar na casa de seu tio seria apenas o prelúdio de uma negociação surpreendente. Labão, astuto e interesseiro, percebe rapidamente a devoção de Jacó por Raquel. Quando o sobrinho oferece 7 anos de trabalho como dote, Labão aceita sem hesitar. Gênesis 29, 18 a 19. O detalhe impressionante é que o texto afirma que esses anos pareceram a Jacó como poucos dias pelo amor que tinha por ela. Esse amor poético seria colocado à prova de forma dolorosa, revelando o caráter manipulador de Labão e abrindo caminho para a primeira grande reviravolta. O dia do casamento se aproximava, mas um segredo estava prestes a ser revelado. Chega a noite esperada. O banquete nupcial é regado a vinho, música e celebração. Porém, na escuridão da tenda, após as festividades, Labão executa seu ardiloso plano. Entrega Léa no lugar de Raquel. Gênesis 29, 23 a 25. A atmosfera é carregada de mistério e sombra, e o engano só é descoberto ao amanhecer. Imagine a dor e o choque de Jacó ao perceber que a mulher em seus braços não era a amada Raquel. Um golpe emocional devastador, mas que mudaria para sempre a vida das duas irmãs. A pergunta ecoa até hoje. Como Jacó não percebeu antes? Alguns estudiosos sugerem que o véu pesado e a escuridão do ambiente favoreceram o engano. Outros apontam para a possível cumplicidade de Léa, pressionada pela cultura que exigia que a filha mais velha se casasse primeiro. A verdade é que o trágico início desse matrimônio revela como tradições e manipulações humanas podem criar feridas profundas. A reação de Jacó foi de confronto imediato com Labão, exigindo a presença da mulher que realmente amava.
Mas a resposta do tio foi ainda mais fria. Labão justificou seu ato, alegando que não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Gênesis 29, 26. Então propôs outro acordo. Jacó poderia receber Raquel também, mas deveria cumprir mais 7 anos de serviço. Assim, em uma única semana de núpcias, Jacó se vê envolvido em 2 casamentos. Um triângulo familiar nasce, cheio de ciúmes e dores. Esse arranjo abriria feridas emocionais nas irmãs, mergulhando a casa de Labão em rivalidade e disputas constantes. O que parecia apenas uma tradição virou um fardo para todos. Raquel finalmente é dada a Jacó, mas agora o amor exclusivo se divide em tensão. A Bíblia declara claramente que Jacó amava mais a Raquel do que a Leia. Gênesis 29, 30. Essa preferência gerou um campo minado emocional. Leia, rejeitada, mergulhou em sentimentos de solidão. Mas Deus viu sua dor e abriu sua madre, enquanto Raquel permanecia estéril. Gênesis 29, 31. Uma inversão surpreendente. A desprezada se torna mãe e a amada enfrenta a frustração. O palco estava armado para uma disputa que atravessaria gerações. Leia dá à luz Ruben, e em sua voz ecoa a esperança. Agora certamente meu marido me amará. Gênesis 29, 32. Mas o vazio emocional permanece. Nasce Simeão, depois Levi, e enfim Judá, cada filho carregando o peso de um coração que busca reconhecimento. Judá, em especial, será crucial, pois dele nascerá a linhagem messiânica. A ironia é clara. A mulher rejeitada se torna mãe da promessa. No entanto, a ferida da comparação ainda não cicatrizava, preparando espaço para novos conflitos. Raquel, sentindo-se humilhada pela esterilidade, clama a Jacó: "Dá-me filhos, senão morro." Gênesis 31. A angústia dela é tão profunda que revela como a sociedade da época via a maternidade como medida de valor e honra. Jacó, irritado, responde que não está em seu poder substituir a vontade de Deus. Esse diálogo mostra a vulnerabilidade de ambos, expostos a sentimentos humanos de raiva e frustração. E a busca desesperada por uma solução levaria a uma decisão drástica. Raquel entrega sua serva Bila a Jacó, para que dela nasçam filhos que seriam considerados seus. Nasce Dan, seguido de Naftali, e Raquel declara: "Lutei com minha irmã e venci." Gênesis 38. A rivalidade se transforma em palavras afiadas, revelando o peso emocional que sufocava as duas mulheres. Léa, por sua vez, não fica para trás e também entrega sua serva Zilpa a Jacó. A competição se intensifica, gerando filhos que mais tarde formariam as 12 tribos de Israel. Mas a disputa estava longe de terminar. A cena ganha contornos quase inacreditáveis quando Ruben, filho de Léa, encontra mandrágoras, plantas associadas à fertilidade. Gênesis 30, 14. Raquel, desesperada por engravidar, pede as mandrágoras à irmã. Em troca, Léa negocia uma noite com Jacó. Esse episódio revela como até mesmo a intimidade conjugal se torna moeda em meio à rivalidade. Do acordo nascem mais filhos para Léa, reforçando a sensação de que Raquel permanecia em desvantagem. Mas o tempo traria uma mudança surpreendente. Depois de anos de espera, Deus finalmente atende às orações de Raquel. Nasce José, Gênesis 30, 22 a 24. E com ele, a esperança se renova. O menino se tornaria um dos maiores personagens da história bíblica, instrumento de salvação para sua família em meio à fome futura. O nascimento de José não encerra a rivalidade, mas abre uma nova fase. A mulher amada agora também se tornava mãe, equilibrando a disputa, mas guardando um futuro ainda mais marcante. Jacó prospera em meio às negociações com Labão, mas a relação se desgasta com o tempo. As intrigas familiares refletem também no campo econômico. Deus instrui Jacó a retornar à sua terra natal. Gênesis 31, 3. O clima de fuga é carregado de tensão. Raquel rouba os ídolos domésticos de seu pai, escondendo-os em sua bagagem. Esse ato misterioso levanta debates até hoje. Seria superstição?
Seria um gesto de rebeldia contra Labão? A fuga não seria apenas física, mas também espiritual. Labão persegue Jacó e suas filhas, acusando-os do roubo. A cena se torna um confronto dramático, até que Raquel esconde os ídolos, sentando-se sobre eles, enganando o próprio pai. Gênesis 31, 34 a 35. O episódio mostra como o ciclo de enganos não terminou com o casamento, mas se perpetuou na família. A ironia é dura. Assim como Jacó enganou e foi enganado, agora sua própria esposa engana o pai. A narrativa ecoa o peso de escolhas e tradições. Mas essa fuga abriria um novo capítulo. O reencontro de Jacó com Esaú marca um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Gênesis 33, 1 a 4. Leia e Raquel estão presentes, cada uma com seus filhos, em uma cena carregada de tensão e reconciliação. Esaú, antes inimigo, agora abraça o irmão com lágrimas. O contraste é marcante. As irmãs testemunham como Deus pode transformar rancor em perdão. Mas a jornada das duas ainda não estava concluída. Algo trágico aguardava no horizonte. Enquanto caminhavam rumo ao futuro, Diná, filha de Leia, sofre violência em Siquém. Gênesis 34, 1 a 2. Esse episódio sangrento resulta em vingança brutal por parte dos irmãos dela. Leia, mais uma vez, vê sua descendência marcada por dor e violência. A narrativa mostra como as escolhas da geração dos pais ecoam nas vidas dos filhos. A história das irmãs estava costurada não apenas por rivalidade, mas também por perdas que iriam marcar suas almas. O drama se aprofundava. O destino de Raquel toma outro rumo em Betel, quando Deus confirma a Jacó seu novo nome. Israel, Gênesis 35, 9 a 12. A promessa se cumpre, mas logo depois vem o peso da tragédia. Ao dar à luz Benjamim, Raquel sofre dores intensas e morre no parto. Gênesis 35, 16 a 19. O trágico fim da mulher amada ecoa até hoje como uma das cenas mais dolorosas da Bíblia. Sepultada no caminho de Efrata, sua sepultura se torna símbolo de luto e memória para Israel. O choro de Jacó por Raquel foi profundo, e até hoje sua sepultura em Belém é lembrada como lugar de lágrimas e oração. Jeremias 31, 15. A morte de Raquel não apenas feriu Jacó, mas também deixou marcas espirituais na nação. A mãe de José e Benjamim tornou-se símbolo da dor das mães de Israel. Sua ausência abriu espaço para Leia, que, embora rejeitada no início, permaneceu ao lado de Jacó até o fim. A inversão da história traz uma lição inesperada. Leia, a mulher desprezada, termina sendo aquela que descansa ao lado de Jacó na caverna de Macpela. Gênesis 49, 31. Ao contrário de Raquel, seu corpo repousa junto aos patriarcas, em local de honra e memória. Esse detalhe revela a ironia divina. Quem começou rejeitada termina exaltada, lembrada como matriarca de Israel. Essa virada de destino mostra que Deus enxerga além das aparências e recompensas humanas. O drama das irmãs encerra com uma lição eterna. A história de Raquel e Leia nos convida a refletir sobre como a vida nem sempre segue o roteiro que desejamos. A preferida morre jovem, a rejeitada permanece. A estéril se torna mãe de José, o salvador de seu povo. O ciclo de dores e vitórias revela o cuidado de Deus em cada detalhe, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Esse mosaico de paradoxos carrega uma mensagem essencial. A providência divina se manifesta até nos cenários mais improváveis. Culturalmente, a disputa entre Leia e Raquel mostra a pressão que as mulheres enfrentavam no Oriente Antigo. Seu valor era medido pela fertilidade e pela posição no coração do marido. Essa realidade ajuda a compreender o peso de suas lágrimas e súplicas, mas também mostra a força de duas mulheres que, mesmo limitadas por sua época, marcaram a história da fé. Cada filho gerado, cada lágrima derramada, se tornou parte do alicerce da nação de Israel. A verdade é que suas vozes ainda ecoam. Espiritualmente, a história das duas irmãs é um lembrete poderoso de que Deus valoriza o coração quebrantado. Ele ouviu a dor de Leia, respondeu ao clamor de Raquel e usou ambas para cumprir seu plano eterno. Essa dualidade revela que não há vida insignificante diante do Criador.
A rivalidade que parecia destruir se transformou em alicerce para o surgimento de um povo inteiro. Mas a pergunta persiste: o que essa narrativa significa para nós hoje? Em nossos dias, muitos vivem a luta silenciosa da comparação. Assim como Leia e Raquel, nos sentimos medidos por padrões externos: beleza, conquistas, reconhecimento. A mensagem escondida nessa história é clara. Deus não mede como o mundo mede. Ele transforma rejeição em honra, esterilidade em fecundidade, lágrimas em esperança. Essa revelação é uma chave para compreender a profundidade do cuidado divino. Ao olhar para essas irmãs, vemos refletido nosso próprio dilema moderno. A trajetória de Raquel e Leia nos leva a um convite de fé. Confiar que, mesmo em meio a injustiças e dores, Deus escreve uma história maior. Ele transforma tragédias em herança, disputas em propósitos e lágrimas em sementes de esperança. Que essa narrativa inspire cada coração a olhar além das aparências e confiar no cuidado divino. Se essa história tocou você, reflita sobre sua própria jornada e inscreva-se em nosso canal para continuar descobrindo as verdades reveladas da Bíblia.